Olá, boa tarde. A paz de Jesus é o que mais nós precisamos nesse tempo em que estamos vivendo. A paz de Jesus, porque são tantas situações, adversidades, problemas. Sem a paz de Jesus, o que seria de nós? Olha, nada é fácil. Meu marido que diz que nada é fácil. E é verdade, é verdade. Nada é fácil. Pelo contrário, né? Quando nós queremos algo, ele se torna difícil. Porque quanto mais força e esforço fizermos, melhor será a nossa conquista. Por isso que nada é fácil. Vamos conquistar essa delícia de vitória. A vitória é muito boa, mas a vitória pede muita luta. A vitória pede que nós tenhamos muito esforço. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar aqui com o nosso livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel, que a palavra que Deus nos deu nesses dias. E nós estudando bastante, vendo esse livro, né? Que são, na verdade, são dois livros, resumindo aí, dentro da vida de cada um dos personagens. É assim que nós vamos trabalhar neste livro, assim como nós fizemos no outro livro. Boa tarde, Graciema, querida, paz. A paz de Jesus, a paz de Jesus é o que nós mais precisamos nesses dias, né? A luta é grande, a vitória é certa, mas precisamos de paz para buscarmos a vitória. Amém? Olha, eu queria pedir para você que ainda não entrou lá na nossa plataforma do nosso YouTube Mulheres de Valor. Nós temos agora a nossa plataforma, nós temos ali os nossos vídeos salvos ali. Então, algumas pessoas que não têm Facebook, ali vai estar todos os nossos vídeos. Nós já estamos trabalhando e levando para lá. Então, você pode ver e enviar para suas amigas, para os seus amigos, as lives e os estudos que nós temos feito aqui. Nós já estamos encaminhando, leva um tempo para levarmos tudo para lá, mas estamos trabalhando para que todo o estudo de Daniel esteja lá, o estudo de Neemias esteja lá, e agora o estudo de 1 e 2 Samuel, que nós vamos estudar, também vamos estar levando ali para a plataforma do YouTube. E também, olha, não vai ser só isso lá. Lá nós vamos ter entrevistas, testemunhos, várias outras coisas. Então se inscreve no nosso canal Mulheres de Valor do YouTube. Se você não encontrou, você me avisa que eu mando o link para você. E aí você também pode mandar o link para suas amigas, para que todos possam ali curtir e nós chegarmos a 1000. Nós precisamos chegar a 1000 pessoas inscritas o mais breve possível, para nós podermos ter acesso a mais integração naquela plataforma do YouTube, ok? Amém! Uma delícia podermos estar aqui. Eu gosto de uma live bem curta, eu não gosto de me alongar muito, então eu acho bem agradável
Porque se você tem as suas coisas para fazer aí na sua casa, você não fica tanto tempo, né, aqui assistindo, tanto tempo comigo. Um pouquinho, uma dose por dia, eu acho que tá bem legal, né, Graciema? Zuíla, boa tarde. Cida Freire, a paz de Jesus. Olha, hoje, não esqueçam então, se inscrevam na nossa plataforma do YouTube. Vamos começar aqui com o nosso estudo do livro de 1ª e 2ª Samuel, ok? Bom, para alguns não é novidade como inicia esse livro. Esse livro começa com a história de uma família. Aqui nós temos uma família chamada Eucana. Eucana era um homem de Ramataim, Zofim, um lugar que a gente nem imagina onde fica. Não é verdade? Um lugar ali próximo, né, da onde moravam muitos homens de Deus. Mas isso também não importa. O que importa é que homens são iguais. Se ele morava ali, ou se ele mora aqui, ou se ele morava aí onde você vive, ele tinha uma família. E Eucana, naquela época, foi liberado para que os homens pudessem ter mais que uma mulher. Quando esta mulher não pudesse gerar filhos. Então ele teve 2 mulheres, porque uma que era a mulher que ele muito amava, que era Ana era estéril. Ana era uma mulher rejeitada pela sociedade, principalmente sociedade feminina, porque a Ana não podia gerar filhos. Eu vou mandar depois o link, Graciema, para você, tá bom? Então, esse homem, com essas 2 mulheres, uma era cheia de filhos. Aqui a gente percebe que ela era uma mulher que, porque ela tinha muitos filhos, ela se tornou uma pessoa arrogante e cresceu em cima da outra que não tinha filhos, que era Ana. Uma chamava Penina e a outra se chamava Ana. 2 mulheres com 2 problemáticas diferentes. Elas eram da mesma família porque tinham o mesmo marido, mas elas eram mulheres que, por causa da situação delas, elas tinham muitos problemas. Sabe esses problemas que a gente não quer ter? Tem problemas que a gente não quer ter, que a gente não gostaria de ter. Aliás, problema é uma coisa que ninguém gosta, né? Porque problema é uma coisa difícil de resolver. Tem situações que acontecem na nossa vida e que a gente resolve de uma forma muito rápida. Por exemplo, você ter uma conta para pagar não é um problema. Ai, não é um problema? Não. Porque você pode pegar dinheiro emprestado, você resolve. Você pode vender um brigadeiro, conquistar o dinheiro, ir lá e pagar a conta. É que às vezes a gente acha que pagar uma conta é um problema, mas não é. Tem coisas piores. E você vai ver na história dessas 2 mulheres como o que elas tinham era um problema. Problema é algo que é insolúvel. Problema é uma coisa que você não consegue resolver. Problema é algo que só um milagre. Pagar a conta não é um problema, é uma situação. Problema é algo que você não consegue resolver
pela tua própria força. Porque você tem uma força. Se você for na vizinha, se você for lá num parente, ai fulano, eu preciso pagar essa conta, paga para mim, tá resolvido. Mas problema você não consegue resolver. Problema é aquilo que fica embaraçado na tua vida e que quer te destruir. E era o caso dessas duas mulheres. As duas tinham problemas familiares. Uma tinha filhos. Penina tinha filhos. Então eu fico pensando comigo assim, poxa, é um prazer, né? Você ter filhos, você olhar para outra mulher e aí você vê que ela não podia dar filhos e eu posso ter filhos. É muito bacana. Só que Penina não tinha o amor do marido dela. Ela não tinha. Eucana amava Ana. Penina era a mulher que ele coabitava, ou dormia, ou se relacionava para dar filhos para ele. Mas a mulher que ele amava era Ana. Então, uma mulher que não tem o amor do marido é uma mulher que tem muitos problemas. Pensa você comigo nessa coitada dessa Penina. Ela vivia rodeada com os filhos, os filhos estavam ali, o marido vinha dentro da casa dela para ver os filhos. De vez em quando ele aparecia lá com ela, mas era para ela gerar filhos. Ela não tinha o amor do marido. Já pensou isso? Isso é um problema. Isso é um problema. Porque como é que você resolve fazer uma pessoa amar você? Você não consegue. Então, o problema da Penina era que ela não tinha o amor do seu marido. Ela não tinha o carinho, o afeto. Ela não tinha essa convivência gostosa. Quando alguém te ama, sabe? Traz uma florzinha, traz um bombonzinho. Porque homem quando ama, ele é assim, né? Ele é bondoso. E eu vejo isso nessa moça Penina, porque todas as vezes que ela ia se encontrar com Ana, ela zombava de Ana, ela irritava Ana, ela espizinhava, como diz, né? Vocês estão aí? Deixa eu ver quem tá aí, porque ninguém fala comigo, ninguém responde nada aí. Vai falando aí, gente. Vamos interagindo. Amém? Então, toda vez que elas se encontravam, pronto, voltou. Uma vez por ano elas se encontravam, as famílias, as duas famílias de Eucana, era uma família só, porque é uma família de muitos, né? Os filhos, Penina e Ana. Uma vez por ano, este homem ia entregar o seu sacrifício ao Senhor e levava toda a sua família junto para ser ungido, abençoado, né? E Ana não tinha os filhos. Penina, olha, zombava dela, ridicularizava ela. Olha, sabe o que eu imagino? A Penina, como tinha muitos filhos, eu acho que ela se reunia nas praças junto com as mulheres da época, da região, do bairro, né? As mulheres do bairro que tinham filhos se reuniam com Penina. E Penina devia falar mal de Ana,
devia dizer, imagina aquela mulher seca, que não dá filhos, e deixava a Ana muito humilhada, muito humilhada. Então Ana tinha o amor do marido, mas não tinha os filhos. Então eu me coloco na situação das duas. Uma tinha os filhos, mas não tinha o amor do seu marido. A outra tinha o marido, o amor do marido. Ele era carinhoso. Olha, aqui no verso 8, você vai encontrar ela chorando e Eucana, que era o marido, dizendo assim: por que você tá mal? Por que o teu coração tá doendo? Por que você tá chorando? E aí ela responde, ele diz para ela: por acaso eu não sou melhor do que muitos filhos? Por que ele disse isso? Porque ele amava ela, ele abraçava, ele fazia carinho no seu cabelo. Eu imagino que devia ser um relacionamento de muito amor, porque ele a amava. E isso são problemas. Problemas são coisas que você não consegue solucionar. Solução de problemas vem através de um milagre. Há momentos que só um milagre para você conquistar aquilo que você almeja. E era o problema, exatamente o problema dessas duas mulheres. Só que uma foi buscar a presença de Deus. E hoje eu não quero falar isso, eu quero falar isso amanhã. A continuidade do nosso estudo vai ser amanhã. Porque não tem quem não tenha problemas. Tem. Todos temos problemas. Agora você precisa saber o que é problema e o que é situação. Porque você passar por uma situação de falta de dinheiro, isso não é um problema, isso é uma situação. E se você está passando uma situação, se você está num momento de tristeza, sabe? Tem dias que a gente acorda triste por causa das situações. Eu entendo. E existem situações que são tão difíceis que a gente fala que é um problema, mas não é um problema. E Deus, seja situações ou problemas, Deus está sempre com o seu olhar sobre aqueles que o buscam. Mesmo que você esteja passando uma situação muito difícil, uma situação de escassez, uma situação financeira que você fala, tá difícil. Deus tem a solução para todas as situações, mas olha, antes de falar das situações, das soluções de Deus, eu queria dizer que nós precisamos nos levantar diante das situações. Às vezes você está com aquela situação chamando de problema, mas você pode resolver, você. Existem momentos da vida que nós ficamos paralisados. Os problemas são coisas que nós não temos muitas vezes a solução, mas situações nós podemos resolver. Talvez você esteja passando uma situação financeira que você fala para você mesma: eu não tenho aonde arrumar o dinheiro, eu não tenho aonde fazer. Olha, posso dizer para você que se você levantar nessa tua força, talvez você não esteja enxergando que você tem um potencial. Sabe?
Um potencial que às vezes você sabe fazer uma belíssima feijoada. Às vezes você pode resolver com apenas um toque seu. Eu quero te encorajar. Talvez você possa fazer um brigadeiro e resolver o problema da tua conta. Eu quero te encorajar que existem situações que nós não podemos deixar com que as coisas caminhem para piorar. Mas nós temos que rever e agitar o nosso próprio interior e dizer: eu vou conquistar. Tem que ter um impulso de conquista em você. Porque já aconteceu comigo. Por isso que eu tô te encorajando. Porque tem coisas que a gente quer que Deus resolva. Mas não é tudo que Deus vai resolver, porque você pode resolver. Você não pode deixar que os problemas te paralisem, como a Cida está falando, é verdade. Mas tem coisas que não são problemas, tem coisas que são momentos e situações que você mesma pode fazer. Talvez você saiba fazer um crochê. Fazer um crochêzinho, vai lá e vende. Paga aquela conta. Eu quero te encorajar a você fazer algo para você e por você. Porque às vezes nós ficamos calados, paralisados, sabe, Cida? Porque achamos que Deus é que tem que resolver as nossas situações. E Deus, Ele quer resolver os nossos problemas. Aqueles que são insolúveis para nós, aqueles que para nós não somos nós que podemos resolver, porque Deus resolve aquilo que nós não podemos. Aquilo que nós podemos, Deus não vai resolver. É você que tem que resolver, é você que tem que fazer, é você que tem que se levantar nessa tua força. É isso. Deus está com você. Deus, Ele vai te fortalecer naquilo que você sabe fazer. Eu estou falando aqui de conta bancária. Eu estou falando aqui de parte financeira, porque é um agravante que tem acontecido em muitas famílias nos dias de hoje. Então eu quero te encorajar nessa área. Na área financeira, talvez você esteja entendendo o que eu estou falando. Talvez você não esteja passando por situação nenhuma. Mas se for esse o teu problema, que você chama de problema, mas que não é um problema, é uma situação, você pode resolver. Basta você tomar esse impulso que você precisa lá no mais profundo do teu interior. Sabe aquelas coisas que você começa a analisar, você começa a pensar, olha, o que eu posso fazer? O que eu posso manifestar para conquistar? É uma conquista que você precisa e não solução de problema. Porque os problemas nós vamos ver amanhã. Amanhã você vai ver o que é um problema. Aqui essas mulheres tinham um problema. E hoje nós não estamos falando de problema, nós estamos falando de situações. Situações que você mesmo pode resolver. Situações que você mesmo pode se levantar e dizer: eu vou conquistar, eu vou lutar, eu vou vencer os obstáculos, Cida, isso mesmo. E não ficar chorando, lamentando, entristecido, porque como é que vai resolver?
Eu preciso resolver a minha situação. Porque problemas nós vamos ver amanhã. Porque problemas são coisas que nós não conseguimos conquistar. Mas situações nós conquistamos. Você tem capacidade para conquistar aquilo que você precisa. É no nosso trabalho, é na nossa força, é no nosso intelecto. É em nós que está o resolver essas situações. Nós precisamos lutar, ter essa força que vem lá de dentro, porque Deus está conosco, mas Ele não vai fazer por nós. Ele não faz por nós aquilo que nós podemos fazer. Ele trabalha naquilo que nós não podemos. Porque Deus já nos deu a força, a inteligência, Deus já nos deu a sabedoria. Agora você ficar sentado esperando só Deus resolver, Ele não vai resolver. Quem tem que resolver as nossas situações somos nós. E acho que quando você reverte o seu estado interior, você consegue pensar o que fazer. Você consegue idealizar algo que você vai, pegar um papel e uma caneta e escrever. Eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, Uma vez, eu vou te dar um exemplo meu. Nós estávamos numa situação financeira um pouco difícil para resolver. E Deus me deu uma estratégia. Sabe qual foi a estratégia que Deus me deu? Desligar a luz. Eu vivia com a luz da minha casa acesa o dia inteiro. Eu tinha que ter luz dentro da minha casa. E o Espírito Santo me deu a estratégia de economizar a luz. Então, ao invés de pagar 300, eu passei a pagar R$100. Verdade. Então, eu acostumei a ficar no escuro dentro da minha casa. Não escuro, de dia. Mas eu queria acender a luz até de dia. Eu ficava com a luz ligada o dia inteiro. E aí Deus me deu essa sabedoria de conquista. Eu não fui fazer nada, mas eu economizei de forma que aquele valor foi revertido para pagar outra coisa. Olha só. Então, às vezes a gente quer a solução de Deus, o milagre de Deus, numa coisa que é simples de fazermos. Nesse caso, eu pagava 300 de luz, passei a pagar R$100. Estratégia que com Deus, claro, porque Deus está em tudo, mas não foi Deus quem trabalhou, fui eu. Eu trabalhei na sabedoria daquilo que Deus me deu. Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes, a gente está fazendo coisas que nós podemos reverter com a sabedoria de Deus, com a inteligência que Deus nos dá. Talvez com a força. Talvez você precise fazer aí um brigadeiro, fazer as bolinhas do brigadeiro, vender o brigadeiro para pagar uma conta. Mas talvez você precise apenas economizar. Isso é sábio, isso é bom. E isso você vai chamar até de milagre. Mas foi você que, com a sabedoria de Deus, conquistou para sua casa. Então hoje nós estamos falando exatamente isso, sobre sabedoria,
sobre resolver situações, não problemas. Problemas nós vamos falar amanhã. Hoje nós estamos falando de situações que nós precisamos mudar na nossa vida, situações que nós precisamos resolver através de algo que eu mesma possa fazer. E Deus está falando para você, olha, isso que você está passando aí, você pode resolver. Você tem a sabedoria que Deus está te dando. Deus está te dando sabedoria, conhecimento, inteligência, bom siso, equilíbrio. Veja, pagar R$300 de luz e mudar para 100, da onde veio essa sabedoria? De Deus. Deus precisou fazer algo? Não, quem que teve que fazer? Eu tive que desligar as luzes. Olha que tremendo isso. Então, tem coisas que você chama de problema, mas não são problemas, são situações que você mesmo pode fazer, pode mudar o seu comportamento, mudar as suas atitudes, mudar os seus pensamentos, porque Deus está com você e já te abençoou. Exatamente, Maria Alves, a mulher sábia edifica a sua casa. Olha que coisa linda o versículo que a Maria mandou aí para nós. A mulher sábia edifica. Tem pessoas, eu ensino muito sobre isso, mulheres que jogam tanto lixo fora, lixo de comida. Ai, sobrou comida, vamos jogar no lixo. Sobrou arroz, joga, é só um pouquinho. Tudo que você joga no lixo, você sabe que tem valor? Tudo que nós jogamos no lixo foi uma conquista, é o teu dinheiro, é a tua vida, é a tua casa. Então nós temos que ter sabedoria. Pega esse arroz que sobrou, é só um pouquinho, faz um bolinho, mistura com o arroz que vai fazer amanhã. Não pode jogar fora. Você tem que ter sabedoria para administrar a sua casa. Você tem que ter sabedoria para administrar tudo que entra e sai na sua casa. Olha aí. Olha que legal. Olha, eu fazia isso quando eu morava na minha casa. Eu morei em casa há muitos anos. Toda a água que saía da minha máquina, eu já lavava o quintal. Era água de sabão, eu esfregava, às vezes era água com cloro, eu esfregava também. E eu sempre reutilizei as águas. Você é muito sábio, Zuíla. Parabéns, isso mesmo. Nós temos que ter essa sabedoria. Porque às vezes também, olha só o que pode acontecer. Hoje, você tem muito. E aí você desperdiça, joga fora, joga no lixo. Aí amanhã, vem as situações difíceis. E o que você faz? Quando chegam as situações difíceis, você não sabe o que fazer, você fica perdida. Mas quando você usa de sabedoria aquilo que você tem, você multiplica o que você tem. Olha só, eu gastava 300, passei a gastar 100, eu multipliquei. Então é isso que você precisa entender, que tem situações que não é Deus que vai fazer, mas é você, mudando os seus pensamentos, mudando as suas atitudes, mudando os seus costumes, que às vezes a gente tem costumes errados, né? Talo de salsinha. Por que você joga talo de salsinha fora?
O talo de salsinha é muito bom. Além dele dar um sabor maravilhoso, o talo da salsinha, ele tem mais conteúdo de nutrientes do que a própria folhinha. E tem mulheres que jogam os talos da salsinha tudo no lixo. Ah, talo de salsinha. Mas é bom. Entende o que eu tô falando? Eu não tô falando pra você comer talo de salsinha. Quer comer, come. Não quer, não come. Eu tô dando um exemplo. Tô dando um exemplo. Que nós, às vezes, queremos que ficamos orando por um milagre. Mas não é isso que Deus vai fazer, porque é você que tem que fazer. É isso que eu tô falando. Amém, Zuíla? Olha aí, é isso. E tem coisas, Zuíla, que você vai procurar mais dentro de você, da tua casa ali, que você vai ver como tem mais coisas que você pode fazer para economizar. Que às vezes a gente dentro da nossa casa, a gente desperdiça muita coisa. Nós precisamos de sabedoria para agir na nossa vida. E aí você vai ver, você vai conseguir pagar uma conta que está atrasada. Você vai conseguir pagar a vizinha que você pegou emprestado. Você vai conseguir pagar o padeiro, porque você economizou e não desperdiçou, então sobra na sua mão. Isso são situações que você pode resolver. Situações que você pode fazer com Deus. Da beterraba também, Rosimeire. O talo do brócolis. Olha, se a gente for falar aqui, eu uso tudo. Eu uso folha de brócolis, eu uso folha de beterraba. Olha, eu uso tudo. Eu uso o talo de salsinha, eu uso o talo da couve. Coisas que às vezes as outras pessoas não usam, mas eu acho que é muito importante a gente aprender a resolver as situações sem achar que Deus é que tem que fazer milagre. Não, milagre é outra coisa. Milagre é para problema. Problema é insolúvel para nós. Problema é coisas que eu não posso resolver. Isso é problema. E são os problemas que Deus nos ajuda e nos socorre. Mas as situações do dia a dia, situações financeiras que a gente está passando, nós é que temos que socorrer a nossa casa. Com Deus, claro. Deus sempre. Amém? Eu também, Zuíla. E eu também. E eu gosto, sabe? Eu gosto muito desses legumes, verdura. Hoje eu fiz berinjela de forno e depois coloquei ali uns tomates, uma coisa, e fiz de molho de macarrão. Uma delícia, eu amo muito essa diversidade que tem de legumes, verduras, frutas. E isso ajuda, porque tem pessoas que não comem sem carne e passam situações financeiras porque pega o dinheiro que era para pagar a conta para comprar carne. Não, precisa mudar os costumes. Vamos trabalhar na nossa vida de maneiras diferentes. Nós temos muito para aprender. Nós temos muito para conhecer. E nós temos muito para agir sabiamente em Deus. Em Deus. Deus é tudo. Ele nos dá essa sabedoria e nós vamos pedir isso. Nós vamos pedir sabedoria para o Senhor. Para que as nossas situações sejam resolvidas. Para que nós possamos resolver as nossas situações da nossa vida, da nossa casa. Em nome de Jesus.
Amém, queridas? Hoje nós falamos sobre situações. Amanhã nós vamos pegar esse mesmo texto para falar sobre problemas. Problema aí é ruim. Problema é uma coisa difícil mesmo. Aí nós vamos ver o que é milagre. Porque problemas requerem milagres de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Vamos orar, meus amores, minhas queridas, minhas amadas irmãs. Amém. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esta tarde, por esta palavra, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque às vezes temos as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas tristezas, angústias e não queremos resolver os problemas, mas queremos que o Senhor venha resolver por nós, sendo que o Senhor nos ensina a agir em todas as situações das nossas vidas. Como diz na tua palavra, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio diante de ti. Aleluias. Obrigada, meu Deus, por essa palavra. Obrigada pela tua força. Obrigada pela tua fortaleza. Obrigada pelo teu grande amor. Obrigada pela tua presença, Senhor, porque se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, meu Deus, que seria de nós? Meu Deus, visita cada uma das minhas irmãs, a Zuíla, a Rosimeire, a Sheila. Visita, Senhor, a Graciema, meu Pai. Toca em cada uma, meu Deus. Toca na Maria, toca, Senhor, na Zuíla. Toca, Senhor, na Cida Freire, meu Deus. Toca, Senhor, na Rosimeire, nas suas casas, nas suas famílias, na vida da Sheila, meu Deus. Sopra o teu Espírito sobre nós, na minha casa, na minha família. Toma-nos em tuas mãos, dá-nos a sabedoria para cuidarmos da nossa vida e da nossa família, Senhor. Dá-nos estratégia para que nós possamos economizar, reverter o quadro negativo da nossa casa, Senhor. Que nós possamos colocar tudo em prática do que o Senhor tem nos ensinado e fazer com que a nossa casa saia do vermelho, saia das situações adversas. Dá-nos sabedoria, meu Deus. Toca nas nossas vidas e nos abençoa. Obrigada por essa tarde, por esta palavra. Obrigada por tudo, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos dado, tem feito na nossa vida. Muito obrigada, meu Deus. Nos abençoa e nos guarda. Abençoa a nossa família, nos livra de todo mal. Sê conosco, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos a Ti em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Uma tarde bem linda aí para vocês. Um beijo, fiquem na paz de Jesus e até amanhã. E não se esquece, quem for lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, dá um curtir lá nos nossos vídeos, compartilha com as suas amigas, com seus amigos e vamos crescer ali no conhecimento e na graça e no poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe, Graciema, querida. Amém. Deus abençoe.